Se você chegou até aqui, é porque essa história precisa ser ouvida. Numa noite escura, à beira da estrada, uma jovem viúva caminha com seu filho nos braços, iluminando o caminho apenas com uma lamparina, até que um fazendeiro surge e muda tudo. Mas o que ela descobre a seguir vai te deixar sem palavras. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora me conta aqui nos comentários, você confiaria em um estranho no meio da noite nessa situação? Eu não sei ao certo que horas eram quando a gente saiu daquela casa. Sei que a lua estava sumida atrás das nuvens e que o cachorro deles, um vira-lata sarará que nunca me deixou entrar no quintal sem rosnar, ficou quieto quando eu passei, como se até ele soubesse que eu não merecia mais nem a raiva. A sogra não disse nada. Ficou na soleira da porta com os braços cruzados sobre o peito, aquela saia preta que ela usava desde que o Tião morreu, os olhos secos como caroço de umbu. A cunhada estava atrás dela, um pouco mais no escuro, e eu nem vi o rosto dela direito. Não quis ver. Quando a gente está sendo expulsado de um lugar, é melhor não gravar os rostos. Rostos ficam na memória, e memória dói mais tarde, de madrugada, quando você não tem para onde correr. Só me lembro da voz dela, da sogra. Vai embora, Lourdes, aqui não tem mais nada para você. Dita assim, seca, sem raiva, sem choro. Do jeito que se fala de uma coisa que já foi decidida faz tempo, que só esperava o momento certo de ser dita em voz alta. Eu peguei o Mateus pelo pulso. Ele estava dormindo ainda. Tinha 6 anos, dormia em qualquer lugar, como dormem as crianças que ainda não entenderam que o mundo pode desabar. Ele ficou de pé sem abrir os olhos. Deixou que eu botasse o casaco nele, a mochila pequena que eu tinha preparado escondido, naquelas últimas horas dentro do quarto que nunca foi meu de verdade. 3 mudas de roupa dele, 2 minhas. A foto do Tião que eu guardava dobrada no fundo da bolsa. Os documentos que eu tinha aprendido desde nova que documento é o que a gente nunca pode perder, porque sem papel você não existe para esse mundo. A lamparina eu peguei da prateleira da cozinha, velha, de vidro amarelado, com aquele cheiro de querosene que gruda na roupa. Não perguntei se podia levar. Não era hora de pedir licença. A estrada de chão começa logo depois do portão de tábua. Eu sabia disso. Já tinha andado por ela umas 3 vezes durante o dia, sempre acompanhada do Tião, sempre com aquela sensação de que a estrada era parte de um lugar que não era meu, de uma vida que eu estava apenas visitando. Nunca imaginei que ia sair por ela assim, de noite com uma criança na mão e uma lamparina tremendo. O Mateus acordou depois de uns 200 metros. Mainha, onde a gente está indo? Pra frente, meu filho. De noite? De noite. Ele não perguntou mais nada. Crianças de 6 anos entendem mais do que a gente pensa. Não entendem com palavras, entendem com o corpo, com o jeito que a mão da mãe aperta a deles, com o tom de voz que não deixa espaço para a segunda pergunta. O Mateus encostou a cabeça no meu braço enquanto andávamos, e eu senti o peso dele, aquele peso específico de filho cansado, e pensei que era o peso mais precioso e mais assustador que eu já tinha carregado na vida. O vento vinha do lado do mato, cheiroso, úmido, com aquele perfume de folha apodrecendo que o campo tem quando o calor do dia vai embora. Eu nasci no interior da Paraíba. Cresci ouvindo esse cheiro, mas aquela noite ele me pareceu estranho, como se o mato tivesse acordado junto com a gente, prestando atenção. Os grilos estavam em peso. Tem gente que acha que o som de grilo é calmante. Eu acho que depende da hora. De dia, de tarde, com sol, o grilo é companhia. De noite, numa estrada sem luz, o grilo é um lembrete de que você está muito, muito sozinha. Mainha, eu tô com fome. Eu sei, filho. Tem comida na mochila? Tem uma bolacha. Mas vamos guardar para mais tarde. Ele não reclamou. Segurou minha mão com as 2 mãos dele, aquelas mãozinhas quentes, e ficou olhando para o chão. Eu olhava para a estrada.
A lamparina iluminava só até uns 2 metros na frente. Além disso, era escuridão completa, cerrado fechado nos 2 lados, aquelas árvores tortas que parecem figuras quando a luz balança, aqueles galhos que o vento mexe e que, se você não tiver cuidado, viram coisa que não são. Eu tentei não olhar para o lado. Focava no chão vermelho que a lamparina iluminava, nas pedrinhas, nas pegadas de animal que apareciam e sumiam. Focava no passo do Mateus do lado do meu. Contava os passos, às vezes, como uma oração sem palavras. 1, 2, 3. A gente tinha que chegar em algum lugar. Tinha que. Lá na frente, eu sabia que existia uma cidadezinha. O Tião tinha me falado uma vez de passagem. Tem um lugarejo a umas 2 léguas pela Estrada Velha, Lourdes, um negócio pequenininho, mas tem um armazém, tem uma igrejinha, 2 léguas, de noite, com uma criança e uma lamparina. Eu não tinha outra opção. Foi quando o Mateus caiu. Não foi uma queda feia, não foi um tombo com grito. Foi aquele escorrego silencioso de criança esgotada. O joelho bateu no chão vermelho e ele ficou ali de 4, olhando para o chão, sem chorar, sem falar. E aquilo foi pior do que o choro. O silêncio dele foi pior do que qualquer coisa. Eu me ajoelhei do lado dele, larguei a lamparina na beira da estrada, peguei o rosto dele com as 2 mãos. Mateus, me olha. Ele olhou. Os olhos dele eram iguais aos do Tião. Sempre foram. Aquele castanho claro que parece dourado quando bate a luz. Naquela noite, debaixo da lamparina, pareciam de vidro. Dói muito? Ele apertou os lábios. Balançou a cabeça que não. Você consegue andar? Consigo. Tem certeza? Tenho. Eu olhei para o joelho dele. Estava arranhado, um pouco de sangue misturado com a poeira vermelha. Aquela mistura que a gente conhece desde criança, que a gente limpa com a barra da camisa e segue em frente porque seguir em frente é o que se faz. Limpei com a barra da minha blusa. Ajudei ele a se levantar. Peguei a lamparina. Foi então que o vento apagou a chama. Não foi um vento forte. Foi um daqueles ventos moles, traiçoeiros, que a gente nem percebe que veio. Um segundo eu tinha luz, no outro era só o pavio escuro fumegando. E eu e o Mateus de pé no meio da estrada, no escuro mais completo que eu já vi na vida. Eu senti o coração bater na garganta. O Mateus grudou em mim. Não disse nada. Só grudou, aquelas mãozinhas na minha cintura, o rosto enterrado no meu lado, e eu segurei ele com o braço e fiquei parada, tentando deixar os olhos se acostumarem. Pouco a pouco, a escuridão foi mostrando sua textura. O céu surgiu, não com lua, mas com estrelas, aquele tapetão de estrelas que o interior tem e a cidade nunca tem. Aquela quantidade de luz fria e distante que não ilumina nada, mas que pelo menos prova que o universo ainda existe. As árvores vieram depois. Sombras de árvores, formas escuras contra o azul escuro do céu. E então os sons, porque no escuro os sons ficam maiores. Os grilos, que antes eram fundo, viraram primeiro plano. O vento nas folhas parecia conversa. Lá no fundo, longe, um bicho gritou. Coisa de cerrado, não sei dizer o quê, mas aquele grito agudo e curto que sobe e desce e some no nada. O Mateus se apertou mais contra mim. Eu fui procurando o isqueiro no bolso do casaco, mãos tremendo, os dedos não obedecendo direito. Aquela sensação de que o bolso nunca vai ter fundo. Encontrei. Cliquei. Faísca, faísca, faísca. Na terceira vez, a chama pegou. A lamparina voltou. Eu respirei fundo. 1, 2, 3. Vamos, Mateus. Mainha? Sim. A gente vai morrer? Eu olhei para ele. Aqueles olhos dourados que eram do Tião, aquele rosto de 6 anos que não merecia nenhuma daquela escuridão. Não, eu disse. E eu precisava acreditar nisso mais do que ele. Não vamos, não. Nós andamos mais uns 20 minutos assim.
Eu tinha perdido a noção de distância. Cada curva da estrada parecia a última antes da cidade, e cada curva abria em mais estrada, mais cerrado, mais escuro. O casaco do Mateus não estava sendo suficiente. Eu sentia ele tremer do meu lado, aquele tremor miúdo de criança com frio e medo. E eu ia passando o braço por ele cada vez que podia, tentando transferir calor de um corpo que também estava começando a esfriar. A bolacha eu dei para ele ali, na estrada mesmo. Partido ao meio, metade para cada um, mastigado devagar como se fosse mais do que era. E foi então que os faróis apareceram. Longe primeiro. 2 pontos de luz amarela lá no fundo da estrada, se movendo devagar, aquele movimento de carro em estrada de terra, balançando, solavancando, vindo na nossa direção. Eu parei. O Mateus parou junto. O coração voltou para a garganta, mas dessa vez era um medo diferente, misturado com alguma coisa que eu não queria chamar de esperança cedo demais, porque esperança cedo demais dói quando não se cumpre. Mainha é um carro. É. A gente para ele? Eu olhei para os 2 lados da estrada. Mato, escuridão, nenhum caminho. Olhei para o Mateus. Joelho arranhado, olho de vidro dourado, tremendo de frio. Olhei para os faróis chegando. Naquela estrada, naquela noite, com aquela criança, não tinha mais escolha para fazer. Tinha apenas o que era. Levantei a lamparina bem alto, acima da cabeça, e fiquei no meio da estrada. O carro diminuiu antes mesmo de chegar perto, como se quem estava dirigindo já tivesse nos visto de longe, já soubesse o que ia encontrar, já tivesse decidido alguma coisa. Era uma caminhonete, velha, robusta, aquela cor de poeira que todas as caminhonetes de fazenda têm depois de certo tempo, que não é branca, não é cinza, é a cor da terra que foi se impregnando. Ela parou a uns 3 metros de mim, o motor roncando baixo. A janela desceu devagar. O homem que estava do lado de dentro tinha uns 50 e poucos anos. Chapéu de palha na cabeça mesmo de noite, aquela pele de homem que viveu no sol, aquelas rugas que não são de idade, são de intempérie. Bigode escuro, mais grisalho do que preto, olhos. E isso foi a primeira coisa que eu notei, a primeira coisa que ficou. Olhos que não tinham surpresa nenhuma. Como se ele soubesse que ia nos encontrar ali, como se já estivesse esperando. Precisando de carona? Ele disse. A voz era calma. Calma demais. Igual ao olho de uma tempestade. Eu olhei para ele, olhei para o Mateus, olhei para a estrada escura na minha frente, aquelas 2 léguas que eu não ia conseguir andar mais. Sim, eu disse, precisamos. Ele abriu a porta sem dizer mais nada, e eu entrei naquela caminhonete sem saber que estava entrando, na verdade, no começo de tudo que ainda estava por vir. Fim do capítulo Pino. Nota da autora. Quando o Mateus adormeceu no banco da frente, com a cabeça no meu colo e a lamparina apagada no meu colo também, eu olhei para o fazendeiro e me perguntei, quem é esse homem? Mas eu não perguntei em voz alta, porque tinha aprendido numa vida dura que certas respostas mudam tudo, e que às vezes a gente não está pronta para ser mudada. Quer o capítulo 2? A chegada na fazenda, o silêncio que pesa e os primeiros sinais de que algo não está certo. Continue 21-19. Estrada escura. A caminhonete andou uns 40 minutos sem que ele dissesse uma palavra. Eu contei. Não tinha mais o que fazer. O Mateus tinha adormecido no meu colo logo depois que a gente entrou. Aquele sono pesado de criança que chegou no limite, a bochecha mole contra a minha coxa, a boca entreaberta. Eu fiquei com a mão espalmada nas costas dele, sentindo ele respirar. E contei os minutos pelo barulho do motor e pelas curvas da estrada. O fazendeiro dirigia devagar. Não era a lentidão de quem tem medo de buraco. Era a lentidão de quem está acostumado, de quem conhece cada palmo daquela terra e não precisa se apressar, porque já sabe aonde vai chegar. Eu fiquei olhando pela janela.
O cerrado passava como sombra, aquelas formas escuras que o farol raspava e largava para trás. De vez em quando aparecia uma cerca de arame farpado, um mourão inclinado, uma porteira amarrada com cipó. Coisa de interior profundo, daquele interior que o mapa nem sempre alcança. "Você é de onde?" ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. "Da Paraíba." Eu respondi rápido porque pausar pareceria mentira. Só isso." Como se a Paraíba fosse uma informação que ele já tinha e que eu estava apenas confirmando. "E o menino? É meu filho, Mateus." "Quantos anos?" 6. Silêncio de novo. O motor, o cascalho sob os pneus, um besouro batendo no para-brisa e desaparecendo. "Tô te levando para a fazenda," ele disse. "Não tem outro lugar aqui perto que preste. O vilarejo que você estava indo fica a mais 4 quilômetros, e a pensão de lá está fechada faz 3 meses. A dona adoeceu. Eu não perguntei como ele sabia que eu ia para o vilarejo. Não perguntei muita coisa naquela noite. Tem quarto sobrando," ele continuou. "Café de manhã. Você pode ficar até se acertar." "Eu não tenho dinheiro para pagar," eu disse. Precisava deixar isso claro. Dignidade é o que sobra quando tudo mais vai embora. Ele virou o rosto para mim pela primeira vez. Só um segundo. Aquele olhar que eu já tinha notado na estrada. Sem surpresa, sem pressa, sem nada que eu soubesse nomear. Não pedi dinheiro. E virou o rosto de volta para a estrada. A fazenda apareceu depois de uma curva fechada. Primeiro o portão, grande, de ferro, com uma letra no centro que eu não consegui ler direito no escuro. Ele desceu, abriu sem trancar, voltou, entrou, não fechou atrás. Depois uma alameda de árvores, aquelas árvores altas de fazenda antiga que foram plantadas com distância calculada, formando um corredor que os faróis iluminavam como um túnel. E então a casa. Era grande, não era mansão, não era aquelas casas de novela. Era a grandeza simples e séria das fazendas velhas, paredes grossas, varanda na frente com colunas de madeira escurecida pelo tempo, telhado de barro partido em 2 águas. Janelas fechadas, todas elas. Uma luz acesa só na varanda, aquela lâmpada amarelada de fazenda que atrai mariposa e não ilumina quase nada. Eu carreguei o Mateus no colo. Ele não acordou. O fazendeiro foi na frente, subiu os degraus da varanda, abriu a porta sem chave. Ele não usava chave, eu notei isso. A porta estava fechada, mas não trancada. E acendeu a luz de dentro. A sala era simples. Mesa de madeira escura no centro, 4 cadeiras, um aparador com uma garrafa de cachaça e um copo. Nas paredes, 2 quadros. Um de Nossa Senhora Aparecida, daquelas imagens de azulejo emolduradas, e um de um homem que eu não reconheci. Fotografia antiga, em preto e branco. Um homem de chapéu de cangaceiro, olhando para frente com uma seriedade de quem nunca sorriu na vida. Uma porta no fundo, outra porta lateral, escada de madeira subindo para o andar de cima. Tudo muito limpo. Limpo demais para uma casa onde, aparentemente, morava só um homem. "O quarto é no fundo," ele disse, apontando para a porta lateral. "Tem uma cama de casal e um colchão no chão. O menino pode dormir no colchão." "Obrigada," eu disse. Ele acenou com a cabeça. Aquele aceno que não é gentileza, é apenas confirmação. "Sim, você disse obrigada." Eu ouvi. "Seu nome," eu disse, antes de entrar no quarto. "Eu não sei seu nome." Ele me olhou. Demorou 1 segundo a mais do que o normal. "Valdevino," ele disse, "mas aqui me chamam de Seu Valdo. Eu sou Lourdes." "Eu sei." E foi para o outro lado da casa antes que eu pudesse perguntar como. O quarto tinha uma janela pequena de madeira, fechada por dentro com um ferrolho de ferro. Eu deitei o Mateus no colchão do chão. Tirei o tênis dele, botei o casaco por cima como cobertor. Fui até a cama, sentei na beirada. Não me deitei. Fiquei sentada, olhando para o escuro do quarto com a luz apagada, ouvindo os sons da fazenda.
Porque toda fazenda tem seus sons de noite, sons que de dia a gente não nota porque tem outros barulhos cobrindo, o canto dos pássaros, o barulho do trator, a voz das pessoas. De noite, os sons verdadeiros aparecem. O cupim trabalhando na madeira, que é um farfalhar miúdo e constante, como o papel sendo amassado devagar. O vento no beiral, que geme numa nota que não é bem aguda e não é bem grave. Os cavalos no pasto, que às vezes resfolegam ou batem o casco no chão por alguma razão que só eles sabem. Mas tinha um som que eu não conseguia identificar, lá em cima, no andar de cima da casa. Passos, lentos, pesados, indo de um lado para o outro. Passo, pausa, passo, pausa. Como alguém que anda e para, como alguém que está pensando enquanto anda, ou esperando. Eu fiquei ouvindo por um bom tempo. Os passos não pararam. Quando eu finalmente adormeci, eles ainda estavam lá. De manhã, a fazenda era outra coisa. A luz do sol entrou pela fresta da janela e pintou uma listra dourada no chão do quarto. E o Mateus acordou com ela, esfregou os olhos, olhou em volta sem entender. E depois me olhou com aquela cara de criança que acaba de lembrar que ontem foi um dia difícil. "A gente tá na fazenda do homem?" ele perguntou. "Tá." "Como é que chama ele mesmo?" "Seu Valdo. Ele é bonzinho?" Eu demorei um segundo. "Acho que sim", eu disse. "Por enquanto." O Mateus aceitou isso como resposta e foi descalço até a janela espiar lá fora. Eu fui até a cozinha. Seu Valdo estava lá, de costas, mexendo num fogão a lenha. 2 ovos estrelados numa frigideira de ferro. Café passando num coador de pano amarelado. O cheiro era bom. Aquele cheiro de café forte e ovo fritando na banha, que é um dos cheiros mais honestos do mundo. "Bom dia", eu disse. "Bom dia." Ele não virou. Continuou mexendo nos ovos. Eu fui até a pia. Me lavei. Observei o que tinha para observar. A cozinha era grande, de fazenda antiga, com aquela bancada de pedra que as antigas tinham, um armário de madeira com porta de tela de arame, ervas penduradas no teto para secar, alecrim, boldo, uma coisa escura que eu não reconheci. Na janela da cozinha, que dava para o quintal, um vaso de barro com uma planta que eu também não conhecia, as folhas arroxeadas, as bordas brancas. Na parede ao lado da porta do quintal, um gancho de ferro. No gancho, uma chave. Grande, velha, aquele ferro escurecido de coisa que não é usada há tempo, mas estava no gancho, à vista. E em volta do gancho, na parede, uma mancha escura, não de umidade, não de fumaça, escura de outro jeito. Eu desviei o olhar antes de olhar demais. "Tem roça para colher de manhã", seu Valdo disse, botando o prato na mesa. "Se quiser ajudar, eu não recuso. Se não quiser, também não obriga." "Eu ajudo." Ele me olhou dessa vez. Aquela avaliação rápida, aqueles olhos que não tinham surpresa. "Você é acostumada com roça?" "Nasci na roça." Ele assentiu, sentou do outro lado da mesa. Tomou o café sem açúcar, sem falar mais nada. E eu tomei o meu observando tudo que havia para observar. Os primeiros dias foram assim. Rotina de fazenda, acordo cedo, café, roça, almoço, silêncio da tarde, janta, cama. O Mateus foi se soltando devagar, como criança que faz. Foi explorando o quintal, foi atrás das galinhas, foi sentar na beira do açude que tinha nos fundos, jogando pedrinhas na água. Seu Valdo deixava. Não sorria para o Mateus, não brincava, mas também não afastava. Quando o menino chegava perto, ele simplesmente continuava o que estava fazendo, como se a presença da criança fosse uma coisa natural que não precisava de reação. Eu trabalhava. Trabalhava mais do que precisava, porque trabalho é a única forma que eu conheço de não pensar. Capinei o milharal. Ajudei a consertar uma cerca do pasto de trás. Lavei a roupa no tanque de pedra que tinha no lado da casa, esfregando com aquela barra de sabão amarelo de fazenda. E fui olhando, porque eu sempre fui assim.
Não sei se é coisa de mulher que cresceu precisando prestar atenção para se defender, ou se é coisa minha mesmo. Mas eu olho, registro, guardo. E tinha coisas que não fechavam. A mesa da sala, por exemplo. 4 cadeiras em volta. Para um homem que morava sozinho, 4 cadeiras era muito. Eu perguntei uma vez de passagem, tentando soar casual. Recebe muita visita, seu Valdo? Não, ele disse. E ponto. O andar de cima que eu ouvia de noite, eu nunca vi ele subir. A escada estava sempre ali, mas a porta que ficava no alto dela estava sempre fechada. Um dia eu perguntei o que tinha lá cima e ele disse depósito sem parar o que estava fazendo. Mas depósito que tem passos, e então tinha a questão das fotografias. A casa não tinha fotografias, nenhuma. Fazenda de interior quase sempre tem. Foto de casamento, foto de família, foto de formatura dependurada na sala. Não tinha. Só aqueles 2 quadros que eu já tinha visto na primeira noite. Nossa Senhora Aparecida e o Homem Sério de preto e branco. No terceiro dia, eu me aproximei do quadro do homem. Era uma fotografia de estúdio, daquelas antigas, em cartão duro com borda decorada. O homem tinha uns 40 anos, talvez, bigode fino, chapéu inclinado, aquele olhar que as fotos antigas têm de quem ficou parado tempo demais esperando o fotógrafo apertar o botão. Embaixo da moldura, escrito à mão num pedaço de fita adesiva amarelada, Argemiro, 1987, só o nome, só o ano. Eu perguntei para o seu Valdo quem era Argemiro. A pausa antes da resposta durou tempo demais. Meu pai, ele disse, e mudou de assunto. Foi no 5º dia que eu encontrei a carteira. Eu estava varrendo o corredor que ligava a sala ao quarto. Debaixo do aparador, aquela mobília velha com a garrafa de cachaça tinha um espaço escuro onde a vassoura não alcançava bem. Eu me abaixei com a mão para limpar. Minha mão encontrou um objeto duro, de couro, uma carteira masculina, marrom, gasta nas bordas, o couro rachado em 2 partes. Eu olhei para a porta da cozinha, nenhum barulho. Abri, não tinha dinheiro, tinha um documento, carteira de identidade. Peguei, olhei. A foto era de um homem jovem, cabelo preto, olhos escuros, um jeito de segurar a cabeça que eu conhecia melhor do que conhecia o meu próprio rosto. Era o Tião. A carteira de identidade era do meu marido morto. O chão pareceu afundar debaixo dos meus pés. Eu fiquei de joelhos no corredor, sem conseguir me levantar, com a carteira na mão, com aquela foto na minha frente. Aqueles olhos do Tião me olhando de dentro de um pedaço de plástico debaixo do aparador de um homem que eu não conhecia. Meu marido que tinha morrido 3 semanas atrás. Meu marido que a família disse que tinha morrido num acidente de caminhão numa estrada à noite. Numa estrada à noite. Como aquela estrada onde seu Valdo tinha nos encontrado. Eu ouvi os passos dele vindo da cozinha, fechei a carteira, botei de volta embaixo do aparador. Me levantei, peguei a vassoura, comecei a varrer como se nada. Ele passou pelo corredor sem me olhar, mas eu vi. Ou acho que vi, porque o coração batia tão alto que talvez eu estivesse inventando. Uma pausa de meio segundo no passo dele quando passou por mim. Meio segundo, como quem sabe. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada de olho aberto no escuro, com o Mateus dormindo no colchão do chão, ouvindo os passos lá em cima, contando, pensando, tentando montar o quebra-cabeça sem ter todas as peças. Tião tinha morrido numa estrada. Ninguém viu o acidente. Foi o que me contaram. Quando encontraram o caminhão, ele estava sozinho dentro. Os documentos pessoais dele, a carteira, o CPF, nunca foram encontrados. A família disse que deviam ter ficado no hospital, mas o hospital nunca confirmou. E agora a carteira estava debaixo do aparador de um homem que dirigia por estradas desertas de noite, que não se assustou quando me encontrou no meio do nada, que sabia meu nome sem que eu tivesse dito. Eu sei, ele tinha dito. Como sabia? Eu fechei os olhos. Abri. O escuro era o mesmo.
tinha duas explicações. A primeira era simples. Seu Valdo era testemunha do acidente, tinha encontrado a carteira do Tião e, por alguma razão que eu ainda não entendia, não tinha entregado às autoridades. A segunda explicação não era simples, e era a que não me deixava respirar direito. A segunda era que não tinha sido acidente nenhum. De manhã, eu tomei café olhando para ele pela primeira vez de um jeito diferente. Não com medo. Ainda não. Com aquela atenção fria que a gente desenvolve quando precisa sobreviver. Aquela forma de olhar que registra tudo sem revelar nada. As mãos dele em volta do copo de café. Mãos grandes, calejadas, com uma cicatriz velha na base do polegar direito. Os olhos dele no quintal lá fora pela janela, pensando em alguma coisa que eu não sabia o quê. O silêncio dele, que tinha um peso diferente agora que eu sabia o que sabia. Seu Valdo, eu disse devagar. Você conhecia essa região há muito tempo? Nasci aqui. Conhece muita gente por aqui então? Conheço. Meu marido trabalhava por essas bandas, antes de morrer. Eu disse isso olhando para o meu café. Tião, Sebastião Ferreira Lima. Conhecia ele, não? A pausa. A mesma pausa de tempo demais. Não, ele disse. E tomou o café. Mas a mão que segurava o copo tinha apertado um pouquinho mais. Eu vi. Registrei. Guardei. Fim do capítulo 2. Aquela noite eu entendi uma coisa que minha mãe sempre disse e que eu nunca tinha acreditado de verdade. O perigo raramente grita. O perigo quase sempre fala baixo, serve café, abre a porta. O perigo tem mãos calejadas e olhos sem surpresa. E quando a gente percebe que está dentro dele, já está fundo demais para sair sem fazer barulho. Quer o capítulo 3? A investigação silenciosa, a verdade que começa a tomar forma e o primeiro grande momento de tensão. Continue 21-22a. Estrada escura. Tem um jeito de investigar que não usa pergunta nenhuma. Aprendi isso com minha avó lá na Paraíba, quando eu era pequena e ela já era velha e sabia de tudo sem que ninguém tivesse contado nada. Ela ficava sentada na cadeira de palha da varanda, descascando feijão ou fuso, e via tudo. Sabia quando a vizinha estava brigando com o marido pelo jeito que ela pendurava a roupa no varal. Roupa jogada com raiva tem um ritmo diferente de roupa pendurada com calma. Sabia quando tinha chegado notícia ruim na casa do fim da rua pelo jeito que o cachorro deles latia. Sabia, e nunca perguntava nada, porque pergunta avisa que você está procurando, e quando o perigo sabe que está sendo procurado, ele se esconde melhor. Eu passei a ser minha avó. Acordava cedo, antes do seu Valdo. Ficava na cozinha arrumando o café, movendo devagar pelos cantos, abrindo gaveta que eu fingia não estar abrindo, passando a mão em superfície que eu fingia estar limpando. De noite, depois que o Mateus dormia, eu ficava sentada na beirada da cama no escuro, ouvindo a casa. A casa falava. Toda casa velha fala. É questão de aprender o idioma. No 7º dia, encontrei o caderno. Estava no armário da cozinha, atrás de uma lata de banha, empurrado para o fundo como quem não quer que ninguém veja, mas também não teve coragem de jogar fora. Capa de papelão duro, preta, as bordas desfiando. Dentro, uma letra miúda e inclinada, a letra de quem aprendeu a escrever tarde na vida, que segura o lápis com força demais e deixa a letra funda no papel. Eu ouvi o seu Valdo no pasto lá fora. O Mateus estava no açude. Abri o caderno. Não era um diário, era uma espécie de registro, datas e anotações curtas, o tipo de coisa que homem de fazenda escreve para não esquecer. Vacinação do gado, março. Consertei a cerca do pasto 3. Abril. Chuva forte, alagou o canteiro. Junho. Fui folheando devagar. E então, numa página do meio, sem data, numa letra diferente das outras, mais larga, mais apressada, como de quem estava escrevendo com a mão tremendo. Ele sabe. Disse que vai contar. Não posso deixar.
Só isso. 3 frases, sem nome, sem explicação. Embaixo, numa linha separada, uma palavra só: perdoa. Eu fechei o caderno. Coloquei de volta atrás da lata de banha exatamente como estava. Fui até a pia e lavei as mãos como se pudesse lavar junto o que tinha lido. Ele sabe. Disse que vai contar. Não posso deixar. Eu sabia quem era o ele. Era o Tião. Comecei a observar o seu Valdo de um jeito ainda mais cirúrgico. Ele tinha uma rotina de fazenda que não variava. Acordava às 5, café, pasto, almoço às 11, cochilo de 30 minutos na cadeira da varanda, nunca na cama, sempre na cadeira, o chapéu sobre o rosto, tarde no galpão consertando coisa, janta às 6 e então subia para o andar de cima. Sempre subia, mas nunca durante o dia. Numa tarde em que ele foi até o vizinho resolver uma questão de cerca, eu vi a caminhonete sair, vi a poeira subindo pela alameda. Eu fui até a escada. O coração batia daquele jeito. Não é medo de coisa de fora, é medo de dentro. Aquele medo de descobrir o que a gente está procurando, porque se encontrar, já não tem como não saber. Mas eu subi. A porta do alto da escada estava fechada, mas não trancada. A mesma coisa das outras portas da casa. Ele não trancava nada. E isso, eu tinha percebido, não era descuido. Era confiança. Era a certeza de um homem que acredita que ninguém vai ousar. Eu ousei. O quarto do andar de cima era menor do que eu esperava. Uma janela de madeira no fundo fechada que deixava passar só um fio de luz pelas frestas. Um catre encostado na parede com um cobertor dobrado em cima. Aquele cobertor surrado de fazenda que já foi colorido e agora é só cansaço. Uma mesa pequena com uma vela de sebo no castiçal derretida pela metade. E nas paredes, papéis. Não eram fotografias. Eram folhas de papel pautado coladas com fita crepe, cheias da mesma letra miúda e inclinada do caderno. Recortes de jornal entre elas, e no centro de tudo uma folha maior, mais amarelada que as outras, colada com força. Uma nota de rodapé de jornal recortada. A foto era pequena, granulada, mas eu reconheci. Era uma foto de caminhão. Caminhão capotado na beira de uma estrada. A legenda embaixo dizia: acidente na estrada vicinal 447 resulta em morte de motorista. Sebastião Ferreira Lima, 34 anos, não resistiu aos ferimentos. Eu precisei segurar na parede. A minha mão no reboco frio da parede foi a única coisa que me manteve de pé naquele momento, porque ver o nome do Tião assim, numa parede, numa casa estranha, recortado de jornal como uma prova guardada, era uma coisa diferente de saber. Saber é coisa da cabeça. Ver é coisa do corpo inteiro. Respirei. 1, 2, 3. Olhei para o resto dos papéis. Havia um que era uma lista. Nomes. 4 nomes, escritos um embaixo do outro. Os 3 primeiros tinham um risco em cima. Aquele risco de quem já resolveu aquela questão. O 4º nome não tinha risco. O 4º nome era Valdevino Argemiro Leal. O próprio nome do fazendeiro. Eu olhei para aquilo por um tempo que não sei medir. O seu Valdo tinha o próprio nome numa lista, com os outros 3 riscados, e o dele sem risco. Aquilo não era uma lista de inimigos, era uma lista de culpados. Eu desci a escada tão devagar quanto subi. Fui até o quintal. O Mateus estava no açude como sempre, jogando pedra na água, aquela concentração de criança em coisas simples, que é um dos espetáculos mais bonitos e mais tristes do mundo quando você está com medo e não pode mostrar. Mateus. Oi, mainha. Vem aqui do lado de mim um pouco. Ele veio. Sentou na margem do açude do meu lado, os pezinhos balançando sem alcançar a água. Eu botei o braço em volta dele e fiquei olhando para o reflexo do céu na água verde. Eu precisava pensar. O Tião sabia de alguma coisa que envolvia o seu Valdo e mais 3 pessoas. Pessoas que estavam numa lista riscada. O Tião tinha dito que ia contar. E então o Tião tinha morrido numa estrada vicinal num acidente que ninguém testemunhou. E eu tinha chegado nessa fazenda por acaso.
Ou não, porque, e aqui era onde meu pensamento tropeçava, se o seu Valdo queria me machucar, já tinha tido tempo de sobra. 7 dias. 7 dias de café, de roça, de silêncio. Ele não tinha feito nada, mas também não tinha me deixado ir embora. Não diretamente, não com ordem nem com ameaça. Com conveniência. O vilarejo é longe, não tem transporte, a estrada é ruim, espera mais uns dias. Sempre com aquela voz calma, aquele jeito de falar que fechava a conversa, sem parecer que estava fechando. Eu estava presa numa armadilha que não tinha grades visíveis. E o mais assustador não era o seu Valdo. Era que eu ainda não sabia com certeza se ele era o que eu pensava que era. Naquela noite, ele me chamou para a varanda depois da janta. Eu fui. Não podia não ir. Recusar seria mostrar que sabia alguma coisa, e eu ainda não podia mostrar. Ele estava sentado na cadeira de balanço com um copo de cachaça na mão, olhando para o pasto escuro. A fazenda à noite tem um silêncio que é diferente do silêncio do dia, mais cheio paradoxalmente com os sons do cerrado que acordam quando o sol some. Sentei na outra cadeira, fiquei olhando para o mesmo pasto. "Você vai ficar quanto tempo mais?" ele perguntou. "Depende", eu disse. "Do que aparecer." Silêncio. "Seu marido", ele disse. O estômago apertou, mas eu não me movi. "Como ele morreu?" "Acidente", eu disse, com a voz firme que aprendi a ter quando estou morrendo de medo por dentro. "Caminhão, numa estrada." Ele tomou um gole de cachaça. "Estradas daqui são traiçoeiras", ele disse. "De noite, então." "É." "Você chegou a ver o local?" "Não me deixaram." Outra pausa. O balanço da cadeira dele rangendo devagar. "Lamento", ele disse. E foi a primeira vez que eu não soube se acreditar nele ou não. Porque a voz tinha soado diferente. Não a voz de quem está mentindo, a voz de quem carrega um peso que não pediu para carregar. Fiquei olhando para o pasto. "Seu Valdo", eu disse devagar. "Essa lista que você tem lá em cima." Silêncio absoluto. Eu senti o ar mudar. Igual ao ar antes de raio. Aquela eletricidade que não se vê, mas que fica na pele. "Você foi lá em cima", ele disse. Não era pergunta. "Fui." O balanço parou. Ele ficou parado, o copo na mão, olhando para o escuro do pasto. E eu fiquei parada também, sentindo o coração na garganta, calculando a distância entre mim e a porta da casa, entre a porta e o quarto onde o Mateus dormia. Mas ele não se levantou, não fez nada. Quando falou, a voz estava diferente de todas as outras vezes, menos controlada, mais velha. "O que você viu?" "Vi o jornal. Vi a lista. Vi o nome do Tião." Silêncio. "Vi o seu nome também", eu disse. "Na lista, sem risco." Ele virou o rosto para mim. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, os olhos dele tinham alguma coisa que eu conseguia nomear. Era culpa. Aquela culpa específica de quem fez uma coisa que não tem como desfazer e passou anos tentando aprender a viver com ela sem conseguir. "Ele não merecia morrer", seu Valdo disse, baixo, quase para si mesmo, e o chão afundou de novo. Não foi ele. Eu precisei de um tempo para entender isso, para entender o que aquelas palavras significavam, para remontar o quebra-cabeça com a peça nova. Ele não tinha matado o Tião, mas sabia quem tinha. Passou a noite inteira me contando. Sentados na varanda, a cachaça esquecida no copo, os grilos gritando lá fora como se o mundo não tivesse acabado de se rearranjar. Os outros 3 nomes da lista, os riscados, eram homens da região. Homens que tinham interesses numa terra que o governo ia desapropriar. O Tião, que era motorista e conhecia as estradas, tinha presenciado uma conversa que não era para ele. Uma conversa que selava um acordo. Uma conversa que, se tivesse chegado às autoridades certas, teria desfeito vidas e fortuna de muita gente importante.
O Tião tinha ido até o seu Valdo, que era o mais velho dos quatro, o único que tinha consciência do que estavam fazendo, e tinha dito que ia contar. Os outros três não iam deixar. O seu Valdo tinha tentado convencer o Tião a ir embora, a desaparecer, a salvar a própria vida. O Tião não tinha aceitado. Não vou fugir de coisa certa, ele tinha dito. Aquelas palavras exatas, o seu Valdo repetiu com a voz que se usa para repetir coisa que ficou gravada. 3 semanas depois, o Tião estava morto numa estrada. E o seu Valdo tinha ficado com a culpa, não de ter feito, mas de não ter impedido, de ter tentado e não ter conseguido, de ter ficado calado depois, quando calado era a única forma de não ser o quarto a morrer. Por que você guardou a carteira dele? Eu perguntei. Ele demorou. Porque alguém precisava lembrar que ele existiu, ele disse. Que ele foi real. Que o que aconteceu com ele foi crime. Eu olhei para o pasto escuro. E por que você parou na estrada aquela noite? Você sabia quem eu era. Ah, sabia. Ele não desviou o olhar. Quando ouvi que a família tinha mandado você embora, fiquei sabendo pelo pessoal do vilarejo. Eu estava esperando. Achei que você fosse aparecer por aquela estrada. Você me estava esperando. Sim. Por quê? A pausa mais longa de todas. Porque você merecia saber a verdade, ele disse. E porque eu sou covarde há tempo demais para aguentar mais. O primeiro grande momento de tensão veio naquela madrugada. Eu estava de volta no quarto, de olho aberto, o Mateus dormindo, tentando decidir o que fazer com o que sabia. Ir embora? E para onde? Para a delegacia? Com o quê? A palavra de um homem que era parte da história, uma carteira velha e um caderno que qualquer advogado de interior desfaria em 10 minutos? Ou ficar e esperar? Esperar o quê? Foi então que ouvi o carro. Não era a caminhonete do seu Valdo. Era um motor diferente, mais alto, mais novo, acelerado. Aquele ronco de carro que entra em estrada de terra rápido demais. Ouvi as portas batendo lá fora. 2 portas. Vozes masculinas, baixas, aquele tom de conversa que não quer ser ouvida, mas que a noite carrega mesmo assim. Me levantei. Fui até a janela do quarto. Abri a fresta de madeira 1 centímetro. No terreiro da frente, 2 homens. Não eram da fazenda. Eram homens de calça e camisa de botão, aquele jeito de homem de cidade que ainda tenta parecer do interior. Chapéu novo demais, bota sem barro, falando com o seu Valdo que tinha saído na varanda. As vozes eram baixas, mas o silêncio da madrugada é generoso. A mulher do Lima. Sabe quem eu tô falando? Sei. O que ela está fazendo aqui? Estava na estrada. Eu trouxe. Você trouxe. Uma pausa carregada de coisa ruim. E ela sabe alguma coisa? Não. Você tem certeza? Tenho. Silêncio lá fora. Eu segurava a janela com os 2 dedos, sem respirar, sem piscar. Ela precisa sumir, Valdo. Simples assim. Não. A voz do seu Valdo foi a única palavra curta e dura que ele tinha dito desde que eu o conhecia. Não, ele repetiu. Ela tem um filho pequeno. Ela não sabe nada. Ela vai embora amanhã cedo e acabou. Se você acha que... Eu acho. E vocês 2 vão sair da minha propriedade agora. Silêncio mais longo. Então o barulho de passos no cascalho. Portas de carro batendo, motor ligando, e a poeira subindo na escuridão enquanto o carro sumia pela alameda. Eu fiquei parada na janela por um tempo que não sei medir. O Mateus estava dormindo. O seu Valdo ficou na varanda sozinho, olhando para o portão onde o carro tinha sumido, as mãos na balaustrada de madeira, a cabeça baixa, aquela postura de homem que acabou de fazer uma escolha e sabe que escolha não volta. Eu me afastei da janela. Sentei na beirada da cama. Agora eu sabia quem tinha mandado matar o Tião. Sabia que eles sabiam que eu existia. Sabia que estavam dispostos a ir mais longe se precisasse.
E sabia que o homem que eu tinha começado a ver como inimigo tinha ficado entre mim e eles. Porque sim, era perigoso, era tudo muito perigoso. Mas agora eu tinha uma testemunha, um covarde arrependido que por uma noite ao menos tinha deixado de ser covarde. E isso, aquilo que eu tinha, aquele fio fininho de verdade numa mão, que não tinha mais nada, era o começo de alguma coisa. Não sabia ainda o quê, mas era o começo. Fim do capítulo 3. Minha avó dizia que a verdade é como água debaixo da terra. Ela existe mesmo quando você não vê, ela corre mesmo quando você não ouve, e um dia ela acha uma fresta e sobe. Você não pode segurar água com a mão, e você não pode segurar verdade com silêncio para sempre. Naquela madrugada, eu senti a água começando a subir. Quero o capítulo 4. O final, a decisão moral, o confronto, a revelação e o desfecho que muda tudo. Continue 21, 25a. Estrada escura. De manhã eu acordei antes do sol. Não foi um acordar de sobressalto, não foi pesadelo. Foi aquele acordar silencioso de quem não dormiu de verdade, de quem ficou naquela fronteira rasa entre o sono e o pensamento, onde as duas coisas se misturam e você não sabe mais o que sonhou e o que decidiu. Fiquei deitada, olhando para o teto de madeira escurecida, ouvindo o Mateus respirar no colchão do chão, contando aquelas respirações iguais e tranquilas de criança que ainda não sabe o tamanho do mundo. 6 anos. Ele tinha 6 anos, e o pai morto, e a mãe deitada no escuro de uma fazenda estranha, tentando decidir se ia enfrentar o perigo ou fugir dele. Pensei no Tião. Não é difícil pensar no Tião. Ele está sempre ali, naquele lugar da memória que fica entre o coração e o estômago, aquele lugar que dói quando você aperta. Pensei no jeito que ele falava quando tinha convicção de alguma coisa. Aquela voz que ficava mais lenta, não mais alta, como se cada palavra precisasse de mais espaço. Não vou fugir de coisa certa, ele tinha dito para o seu Valdo. Dito e mantido até o fim. E eu ia fugir? Ia pegar meu filho, minha mochila de 3 mudas de roupa e sair por aquela alameda de árvores sem olhar para trás, deixar a verdade onde ela estava, enterrada, sufocada, no fundo daquela fazenda no meio do cerrado. Fiquei olhando para o teto. O Tião não tinha fugido, mas o Tião estava morto e eu tinha um filho de 6 anos dormindo no chão. Me levantei devagar. Coloquei os pés no cimento frio, fui até a janela. O céu estava daquele azul de antes do sol. Não é escuro, não é claro, é aquela cor que não tem nome certo, aquele azul de promessa que pode se cumprir ou não. As árvores da alameda eram sombras longas. Um pássaro cantou lá longe, um canto que eu não conhecia, daqueles cantos de cerrado que parecem pergunta. Eu fui até a cozinha. O seu Valdo já estava lá, sentado à mesa, o café na frente, os 2 cotovelos apoiados, a cabeça entre as mãos. Não estava dormindo, estava pensando. Aquela postura de homem que passou a noite toda no mesmo lugar da cabeça e não conseguiu sair. Levantou os olhos quando eu entrei. Não se assustou. Você ouviu? Ele disse. Não era pergunta. Ouvi. Ele assentiu devagar. Passou a mão pelo rosto, aquele gesto de cansaço que é mais velho do que a fadiga de uma noite só. Eu fui até o fogão, mexi no café que ele tinha passado, servi 2 copos, coloquei um na frente dele e me sentei do outro lado da mesa. Ficamos os 2 em silêncio por um tempo, o café fumegando entre a gente como uma terceira presença. Eles vão voltar, eu disse. Vão. Quando? Logo. Ele olhou para o copo. Quando perceberem que eu não vou fazer o que pediram. E o que eles pediram? Ele me olhou. Aqueles olhos que tinham carregado culpa por tanto tempo que a culpa virou parte da cor deles. Que eu te mandasse embora de um jeito que você não voltasse a falar sobre o que sabe. Eu segurei o copo com as 2 mãos. O calor do café atravessando o vidro, atravessando a palma da mão, chegando no peito.
Eu preciso da carteira do Tião, eu disse. E do caderno. E de você. Silêncio. De mim. Preciso que você repita para o delegado o que me contou. Com nome, com data, com tudo. O seu Valdo ficou olhando para mim por um tempo que eu contei pelos batimentos do coração. 6, 7, 8. Você sabe o que isso significa para mim? Sei. Pode me custar tudo. A fazenda, a liberdade. Depende do que. Eu sei, eu disse. E baixei a voz, não por medo, mas porque o que eu ia dizer precisava de menos espaço para ser verdadeiro. Mas você já perdeu tudo, seu Valdo. Perdeu quando ficou calado. Perdeu quando deixou o Tião ir naquela estrada. Você tá carregando isso faz tempo. Eu vi no seu rosto desde a primeira noite. Ele desviou o olhar. Uma pessoa que não carrega culpa não guarda a carteira de identidade de um homem morto debaixo de um aparador durante meses. Eu disse. Uma pessoa que não carrega culpa não cola jornal na parede do quarto e passa a noite andando de um lado para o outro. Os passos de todas as noites. Era ele andando com o peso disso. Seu Valdo fechou os olhos. Ficou assim, olhos fechados, a mão em volta do copo de café, o rosto de homem que viveu muito no sol e na culpa e está chegando no limite das duas coisas. Eu fui covarde, ele disse. Baixinho. Foi, eu disse, sem raiva, sem julgamento, só verdade. Mas não precisa continuar sendo. O Mateus acordou às 7. Veio até a cozinha com o cabelo bagunçado, os olhos ainda meio fechados, a marquinha do travesseiro no rosto. Olhou para mim, olhou para o seu Valdo, sentiu o peso do silêncio que tinha ficado entre a gente mesmo depois da conversa. Bom dia. Ele disse para nenhum dos dois em particular. Bom dia, filho, eu disse. Seu Valdo olhou para o menino. E eu vi uma coisa acontecer no rosto dele que não tinha visto antes. Não era exatamente ternura. Era reconhecimento. Aquele olhar de quem vê numa criança alguma coisa que ele mesmo foi um dia e que o mundo ainda não tinha estragado. Quer café com leite? O seu Valdo perguntou para o Mateus. O Mateus me olhou. Eu assenti. Quero, ele disse. E o fazendeiro se levantou e foi fazer café com leite para o filho do homem que ele não tinha conseguido salvar. Sem cerimônia, sem dramaturgia. Foi até o fogão, aqueceu o leite, misturou, trouxe na caneca de alumínio malhada. Mateus tomou. Seu Valdo ficou de pé, olhando. Seu Valdo! O Mateus disse de repente com aquela naturalidade de criança que não sabe filtrar o que pensa. Que foi? Você tem filho? A pausa. Tive, ele disse. Faz tempo. Cadê ele? Foi embora. Ele voltou para a cadeira. Às vezes as pessoas vão embora. O Mateus assentiu, sério, como se aquilo fosse uma informação importante que ele estava guardando para usar mais tarde. Eu olhei para o seu Valdo e entendi mais uma camada do homem. Porque homem que perdeu filho entende de perda de um jeito que nenhuma outra coisa ensina. E talvez fosse isso. Talvez fosse por isso que ele tinha parado na estrada. Que tinha me olhado com aqueles olhos sem surpresa. Porque ele já sabia de algum lugar fundo que ia parar, que ia trazer, que ia, de alguma forma, tentar consertar o que não tinha como consertar. Não por mim, por ele. Nós saímos da fazenda às 9 da manhã. Os três. A caminhonete do seu Valdo na estrada de chão, levantando a poeira vermelha que o cerrado tem, aquela poeira que gruda na roupa e na memória. O Mateus no meio, com a mochila no colo, olhando pela janela, com aquela atenção de criança que está guardando paisagem. Eu do lado da janela, com a bolsa no colo, com a carteira do Tião dentro da bolsa e o caderno dobrado por cima. Seu Valdo dirigia como sempre, devagar, calado, olhando a estrada. Mas dessa vez o silêncio era diferente. Não era o silêncio pesado dos primeiros dias. Era o silêncio de antes de uma coisa. Aquele silêncio que existe entre a decisão tomada e o momento de agir, que é talvez o silêncio mais honesto que existe, porque não tem mais dúvida dentro dele, só espera.
Você já foi numa delegacia antes? Eu perguntei. Nunca. Eu também não. Parei. Quer dizer, fui quando o Tião morreu, fui registrar, mas fui só assinar papel. É diferente agora. É. O Matheus virou o rosto da janela. A gente vai para a delegacia? Ele perguntou. Vai. Por quê? Eu pensei por um segundo. Porque seu pai merece, eu disse. O Matheus ficou pensando nisso. Então assentiu, igual a como tinha assentido quando o seu Valdo falou sobre filho que vai embora, com aquela seriedade de criança que guarda para usar mais tarde. Tá bem, ele disse, e voltou para a janela. O segundo grande momento de tensão veio a 8 quilômetros da cidade. Eu vi primeiro pelo espelho do lado, a caminhonete escura que tinha dobrado na estrada atrás da gente, rápida demais para ser coincidência. Reconheci o modelo. Era o mesmo carro de noite anterior, ou um igual. E igual era suficiente para significar o mesmo. Seu Valdo, já vi. A voz dele não tinha mudado. As mãos no volante não tinham apertado mais, mas o pé foi pro acelerador, devagar, calculado, aquele acelerador de quem sabe que não pode se trair, mas também não pode esperar. A caminhonete de trás acelerou junto. O Matheus sentiu. Crianças sentem antes de entender. Ele virou para mim sem dizer nada, só encostou o ombro no meu braço, aquele gesto pequeno que significa estou aqui e preciso que você esteja. Eu coloquei a mão no ombro dele. Olha pela janela da frente, meu filho. Só pela frente. Ele obedeceu. A estrada de chão não tinha espaço para 2 carros lado a lado. Era estreita, com valeta dos 2 lados, aquele tipo de estrada que foi feita para um veículo de cada vez. A caminhonete de trás estava chegando perto. Eu via no espelho os 2 homens na cabine. Não conseguia ver o rosto, só a forma, aquela forma de homem que vai fazer uma coisa e já decidiu o que vai fazer. Tem uma bifurcação daqui a 2 quilômetros, seu Valdo disse a voz baixa e firme. A da esquerda vai pela serra. É mais longa, mas passa pela sede do sindicato rural. Sempre tem gente lá de manhã. Vai pela esquerda. É o que eu vou fazer. A caminhonete de trás tocou nosso para-choque. Não foi forte. Foi o toque de aviso. Aquele toque que diz, eu estou aqui e você sabe o que isso significa. O Matheus não fez barulho. Ficou olhando pela frente como eu tinha pedido. Os joelhos juntos. As mãos na mochila. Aquele filho do Tião, aquele menino de 6 anos que herdou do pai a teimosia de não tremer quando devia. Ou então estava tremendo por dentro e estava escondendo. Como eu. A bifurcação apareceu numa curva fechada. Seu Valdo virou à esquerda sem reduzir. A caminhonete derrapou no cascalho. Levantou poeira vermelha. Os pneus reclamando naquele chiado de borracha em terra solta. A caminhonete de trás passou reto por um segundo antes de perceber, antes de frear, antes de tentar voltar. Aquele segundo foi o suficiente. Seu Valdo acelerou pela estrada da serra e os 2 quilômetros até o sindicato rural pareceram 2 minutos e 2 anos ao mesmo tempo. Quando a construção apareceu, aquele galpão de telha e tijolo, com a bandeirola do sindicato desbotada pelo sol, 3 caminhonetes estacionadas na frente, um grupo de homens conversando na sombra da árvore grande, eu senti alguma coisa soltar no meu peito. Não era alívio. Ainda não era. Era a respiração voltando. O delegado se chamava Robério. Homem de uns 45 anos, barriga de quem senta muito, bigode que ele claramente achava que ficava bem, aquela camisa social aberta no último botão do pescoço que é a marca do funcionário público do interior numa manhã de semana. Ele nos recebeu na sala pequena que funcionava como delegacia. Uma mesa, 3 cadeiras, um ventilador de parede que girava sem convicção. Um cartaz de procurado na parede ao lado de um calendário de 2 anos atrás. Olhou para mim, olhou para o seu Valdo, olhou para o Matheus, que tinha ficado do lado de fora com um dos homens do sindicato que tinha se oferecido para dar guarita. Pode falar, ele disse, e eu falei. Falei tudo, do começo,
Da estrada, da lamparina, da chegada na fazenda, da carteira do Tião debaixo do aparador, do caderno atrás da lata de banha, dos papéis colados na parede do quarto de cima, dos 2 homens que tinham aparecido de noite, das palavras que eu tinha ouvido pela fresta da janela, da caminhonete que tinha nos seguido. Falei com a voz firme que aprendi a ter, sem chorar, não porque não doía, mas porque chorar naquele momento seria perder espaço, e eu não podia perder espaço. Quando eu terminei, o delegado Robério ficou olhando para a mesa por um tempo. Então, olhou para o seu Valdo. E o senhor? Tem algo a acrescentar? O seu Valdo estava com as mãos no colo, o chapéu de palha entre os dedos, aquele chapéu que ele rodava devagar como rosário. Ficou olhando para o chapéu por um segundo, então ergueu os olhos. Tenho, ele disse. Tenho muito a acrescentar. Foram 4 horas naquela sala, o ventilador girando, o Robério anotando, o seu Valdo falando. E quando ele começou a falar de verdade, sem filtro, sem o peso de anos de silêncio segurando a voz, foi como quando estoura uma represa que estava há muito tempo rachada. Veio tudo, os nomes, as datas, o acordo sobre a terra, a conversa que o Tião tinha presenciado, o que os outros 3 tinham decidido fazer, o que ele, o seu Valdo, sabia e não tinha impedido, e não tinha denunciado. Ele falou olhando para frente a maior parte do tempo, mas em alguns momentos olhou para mim, e em cada um desses momentos eu segurei o olhar dele, não de perdão. Perdão não é coisa que se dá numa sala de delegacia em 4 horas. Perdão é processo longo e difícil, e às vezes não chega nunca, e tudo bem. Segurei o olhar dele porque era o mínimo. Porque testemunhar é o mínimo que a gente pode fazer por quem finalmente decide falar a verdade. Quando saímos, o sol já estava alto. Aquele sol do meio do dia do cerrado que não tem misericórdia. Branco, direto, quente de um jeito que parece pessoal, como se o sol tivesse algo contra você especificamente. A poeira vermelha na frente do galpão do sindicato brilhava como metal. O Mateus correu até mim quando me viu. Não disse nada, só abraçou minha cintura com os 2 braços. Aquele abraço de criança que apertou mais do que ele provavelmente pretendia. Eu coloquei a mão na cabeça dele, naquele cabelo que cheirava a suor e a criança. Aquele cheiro específico de filho, que é um dos cheiros mais reais do mundo. Seu Valdo ficou parado a uns 3 metros, o chapéu de volta na cabeça, olhando para o horizonte do cerrado. Aquelas árvores tortas contra o azul branco do céu. O capim resseco balançando no vento que veio de não sei onde. Eu me aproximei dele. O que vai acontecer com você? Eu perguntei. Não sei, ele disse. Depende do que o Robério fizer com o que eu contei. Uma pausa. Provavelmente vou responder por omissão. É o mínimo que mereço. É. Ele me olhou de lado. Uma das raras vezes que ele olhou de lado, não de frente, não desviando de lado como quem olha para coisa que não sabe como encarar de frente ainda. Você vai ficar bem? Ele perguntou. Você e o menino? Eu pensei. Pensar de verdade, não a resposta fácil. Ia ser difícil, ia ser longo. Ia ter processo, ia ter depoimento, ia ter advogado que eu não tinha dinheiro para pagar, ia ter meses e talvez anos de uma máquina lenta e cansativa. Ia ter noites sem dormir e momentos em que eu ia duvidar se tinha feito certo. Mas ia ter verdade. A verdade do Tião finalmente, em algum lugar que não fosse só a minha cabeça e a parede do quarto de um fazendeiro culpado. Vai, eu disse. E eu precisei acreditar nisso mais do que nunca. Nós ficamos mais 2 dias na cidade, num quartinho que o sindicato providenciou, pequeno, abafado, com uma cama e meia que a gente dividiu. O delegado Robério entrou em contato com a delegacia maior da cidade de referência. Os 2 homens da caminhonete foram identificados e 2 dias depois eu ouvi pelo rádio da recepção do sindicato que tinham sido detidos numa barreira da polícia na saída do município. Não foi vitória de cinema.
Não houve música de fundo nem abraço coletivo. Foi uma voz no rádio entre propaganda de adubo e previsão de chuva. 2 homens detidos para a averiguação. E eu estava na cozinha do sindicato lavando o copo do Mateus e quase deixei cair. Segurei, respirei. 1, 2, 3. Na manhã do 3º dia, o presidente do sindicato, um homem baixo e quieto chamado Geraldo, me chamou no corredor. Tem uma mulher aqui que quer falar com você, ele disse. Disse que é da Pastoral da Terra. Disse que pode ajudar com o advogado, com o processo. Eu olhei para ele. De graça? De graça. Eu olhei para o corredor. Lá no fundo, uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, sandália de couro. Aquele jeito de gente que trabalha com causa há muito tempo e já não precisa provar nada para ninguém. Ela me viu e acenou. Só acenou, não sorriu com exagero, não veio correndo, não fez aquele escarcéu de quem quer parecer generoso. Só acenou daquele jeito de quem diz eu tô aqui quando você quiser. Eu fui até ela. O seu Valdo eu vi mais uma vez. Foi numa tarde, 3 semanas depois, quando eu estava voltando de um depoimento na delegacia da cidade grande. 11 horas de ônibus de ida, 11 de volta, o Mateus com a dona do sindicato que tinha virado uma espécie de avó provisória. Eu estava na rodoviária esperando o ônibus de volta quando ele apareceu. Mais velho do que eu lembrava. Ou talvez eu é que tivesse esquecido como ele era de verdade. Sem o peso daqueles dias pesados entre a gente. Estava sem chapéu. Primeira vez que eu o via sem chapéu. O cabelo era grisalho, cortado curto, aquele cabelo de homem que não se preocupa com cabelo. Eu sabia que você ia estar aqui, eu disse. Eu sabia que você ia dizer isso, ele disse. Ficamos de pé na rodoviária barulhenta, com gente passando dos 2 lados, aquele cheiro de rodoviária que é gasolina e lanche e poeira e vida se movendo. Eles te indiciaram? Eu perguntei. Indiciaram. Omissão e cumplicidade. O advogado acha que vai a acordo. Uma pausa. A fazenda vai ter que ser vendida para cobrir. Eu assenti. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Complexa, contraditória, mas verdade. Não sinta, ele disse. Eu tenho mais de 60 anos e é a primeira coisa certa que eu faço em muito tempo. Olhou para o chão. Devia ter feito antes. Devia, eu disse. Firme, mas sem crueldade. Mas fez. Ele ficou olhando para os meus olhos por um momento. Seu marido era um homem bom, ele disse. O nó na garganta que eu tinha segurado em tantos momentos, em tantos dias. Dessa vez não segurei completamente. Os olhos encheram, não de desabamento, só de enchimento, aquele tipo de lágrima que não desce, mas fica lá mostrando que existe. Eu sei, eu disse. Ele não merecia. Não merecia. O ônibus chamou no alto-falante. Eu peguei a bolsa. Seu Valdo, eu disse, antes de virar. Ele me olhou. Obrigada por ter parado naquela estrada. Ele ficou me olhando por um segundo. Aqueles olhos que eu tinha aprendido a ler, que no começo não tinham expressão nenhuma e que agora eu via tinham expressão demais, só eram expressões que ele tinha guardado por tanto tempo que a capa tinha ficado dura. Obrigada por ter levantado a lamparina, ele disse, e eu fui. O processo durou 1 ano e 4 meses. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Não foi. Teve noite que eu acordei às 3 da manhã com o coração na boca, sem motivo aparente, que é o tipo de coisa que o medo faz quando não tem mais objeto concreto. Fica vagando, procurando lugar para pousar. Teve audiência que eu saí tão esgotada que sentei no banco da rodoviária e não consegui me levantar por meia hora. Teve momento que eu olhei para o Mateus dormindo e pensei, será que valeu? Mas o Tião não tinha vacilado. Então eu também não vacilei. Os 2 homens da caminhonete foram condenados. Não pelo máximo, nunca pelo máximo. Essa é a verdade do sistema que a gente tem. Mas foram.
O mandante, um homem de posses de cidade grande, que eu nunca tinha visto, mas cujo nome estava nos documentos do seu Valdo, foi indiciado. O processo dele ainda corria quando eu parei de acompanhar de perto, porque tem uma hora que acompanhar processo vira forma de não conseguir seguir em frente. O seu Valdo fechou acordo, respondeu em liberdade. A fazenda foi vendida. Eu soube por carta, uma carta curta, aquela letra miúda e inclinada do caderno, que ele tinha ido morar com um irmão no Piauí. Mais perto do mar, ele escreveu no fim: "Nunca vi o mar. Tempo de ver." Eu dobrei a carta e guardei junto com a foto do Tião. Hoje o Mateus tem 8 anos. Ele cresceu 2 palmos no último ano. Aquele crescimento de menino que parece acontecer de noite, que você deita com uma criança e acorda com uma pessoa. Ele tem os olhos do Tião ainda. Vai ter sempre. E o jeito do Tião de ficar quieto quando está pensando alguma coisa sério, o queixo um pouco para baixo, os olhos em lugar nenhum. A gente mora num quartinho alugado numa cidade do interior da Bahia. Pequeno, uma janela que dá para o quintal do vizinho, piso de cimento que eu cobri com um tapete de palha que comprei na feira. Eu trabalho numa padaria de manhã, faço faxina à tarde. O Mateus vai para a escola pública, uniforme que eu compro no começo do ano com dificuldade e conservo com cuidado. Não é muito, mas é meu, é nosso. É construído com as próprias mãos num chão que ninguém me deu e que ninguém pode me tirar. Às vezes eu acordo de madrugada e fico olhando para o teto, não de pesadelo, só acordo, como acontece com quem carregou peso demais por tempo demais e o corpo ainda não aprendeu a confiar no descanso completo. Fico pensando naquela noite na estrada, eu e o Mateus, a lamparina, o vento que apagou a chama. Fico pensando que se eu tivesse ficado parada, se eu não tivesse levantado a lamparina acima da cabeça, se eu tivesse ido para o mato esperar o carro passar, nada do que veio depois teria acontecido. Mas eu levantei, não de coragem. Coragem é coisa que a gente tem quando tem escolha. Eu levantei de necessidade, de mãe, de mulher, de ser humano encurralado, que não tem mais nada para perder a não ser o filho e a própria vida. E às vezes, necessidade e coragem parecem a mesma coisa de longe. O que eu aprendi, e isso eu digo para qualquer mulher que esteja num lugar escuro, numa estrada que não conhece, com uma criança na mão ou sem, com uma lamparina ou sem, é que o medo não vai embora. O medo fica. Ele senta do seu lado, ele anda com você, ele aparece de madrugada quando você está tentando dormir. Ele não é inimigo do movimento, ele é companheiro do movimento. Você pode estar morrendo de medo e ainda assim dar um passo. Mais um. Foi o que eu fiz. É o que ainda faço. Na única fotografia que eu tenho da lamparina, que não é fotografia de verdade, é imagem que existe só na minha cabeça, naquele lugar onde a memória guarda as coisas com mais cuidado do que qualquer câmera. Ela está levantada acima da minha cabeça, tremendo com o vento, a chama fina e amarela lutando contra o escuro. Pequena demais para iluminar tudo. Grande o suficiente para mostrar onde colocar o próximo passo, que é tudo o que uma luz precisa ser. Eu não sei se o Tião está em algum lugar me vendo. Não sei se existe isso, mas se existir, se em algum canto do que vem depois da gente ainda sobra uma consciência, um olho, um ouvido, eu quero que ele saiba que eu levantei a lamparina, que eu não fui embora em silêncio, que o nome dele está nos autos de um processo, em letras de forma, preto no branco, permanente, que o filho dele tem os olhos dele e a teimosia dele e está crescendo sabendo o nome do pai sem vergonha. Que foi certo, Tião, custou, mas foi certo. Fim!